Bom dia, meu irmão e minha irmã. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e toda a sua casa. Bem-vindo a mais uma alvorada no altar. A minha oração, o meu desejo é que essa palavra que eu vou compartilhar com você o desafie a tomar atitudes que permitam que você mude em algumas áreas. E eu creio que uma das áreas que nós precisamos mudar é na nossa forma de reagir diante das circunstâncias. E a palavra de hoje, como eu disse, é a palavra reagir. A palavra de Deus diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E eu creio que quando falamos de reagir, tem a ver com a forma como nós nos dominamos, como nós nos controlamos, tem a ver com o nosso autocontrole, tem a ver com a nossa reação, com o domínio próprio. A Bíblia diz em Provérbios 25, 28 que como a cidade com seus muros derrubados, assim também é aquele que não sabe dominar-se. Muitos dos nossos problemas, dos meus e dos seus, são causados pela falta de autocontrole, pela falta de domínio próprio. Nós colhemos muitos dos nossos problemas pela forma como nós reagimos. Talvez você esteja numa crise, se perguntando: por que será que eu não consigo perder peso? Por que eu não consigo ficar no emprego? Por que eu não consigo manter a casa limpa e organizada? Por que eu não consigo trabalhar de maneira eficiente? Por que eu não consigo acabar com aquele mau hábito? Por que eu não consigo entrar em forma? Por que eu não consigo pagar as dívidas? Você não consegue fazer essas coisas porque você precisa de domínio próprio. O seu e o meu maior problema somos nós mesmos. A forma como nós reagimos diante das circunstâncias. Como eu disse, lá em Provérbios 25, 28, o texto diz que como uma cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. O domínio próprio traz consigo o sentimento agradável de competência. O resultado do domínio próprio é a confiança e o sentimento de segurança. Alguma vez você reagiu de uma forma que você não gostaria e se arrependeu? Faltou domínio próprio. O domínio próprio e a autodisciplina são fatores chaves para o sucesso em qualquer objetivo que você queira alcançar. Sem autodisciplina, provavelmente você não vai conseguir fazer nada valioso. Sem esforço, não há vitória. Esse é o lema dos treinadores de condicionamento físico. Se você quiser alcançar a verdadeira liberdade, você precisa de domínio próprio. Você precisa saber reagir da forma correta diante das circunstâncias. O filósofo grego Epíteto, ele estava certo quando ele disse que nenhum homem é verdadeiramente livre até que ele se domine. Jesus também disse lá em João 8,34 que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. A história de Sansão mostra claramente um homem que era o homem mais forte do mundo, mas que foi escravizado pela falta de domínio próprio. E essa falta de domínio próprio causou para ele, ou trouxe para ele, muitos problemas, porque ele era muito impulsivo e quando ele reagia de forma descontrolada. As pessoas, meu irmão, minha irmã, fazem de tudo para ter domínio próprio ou para compensar a falta de domínio próprio. Você já percebeu isso? Quantos remédios, terapias, seminários, congressos, decisões, resoluções, cirurgias, as pessoas tentam de tudo. Elas querem respostas fáceis, mas essas respostas fáceis não produzem o domínio próprio. Mas pastor, como é que eu desenvolvo o domínio próprio? Eu quero te dar algumas dicas que eu tenho trabalhado na minha vida e eu quero desafiar você também a trabalhar na sua vida. É um grande desafio.
O fruto do Espírito, diferente do dom do Espírito, é algo que a gente não recebe como um dom, como a graça de Deus, mas é algo que a gente deve desenvolver. E como é que você e eu podemos desenvolver o fruto do Espírito? Eu quero dar alguns passos para você. O primeiro é, você precisa aceitar a responsabilidade pela falta de domínio próprio. Você precisa admitir o seu problema. Tiago 1,14 diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Quando você faz algo que você sabe que vai te fazer mal, você faz porque você gosta, você faz porque você decidiu fazer. É o seu desejo. Você simplesmente faz o que você gostaria de fazer, reage da forma que você resolveu fazer. Muitas vezes podemos culpar qualquer outra pessoa enquanto nós desperdiçamos a energia inventando desculpas. Nós não podemos resolver esse problema. O ponto de partida para resolver ou para desenvolver o domínio próprio é enfrentar o que Deus já disse ao seu respeito. Você é responsável pelo seu comportamento. Você quer ter mais domínio próprio? O primeiro passo, então, é admitir que você tem esse problema e ser específico. Você precisa dizer diante de Deus e assumir para você mesmo que você tem esse problema e que você precisa de ajuda. Mas o segundo passo, além de admitir o seu problema, é que você precisa deixar o seu passado para trás. O apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 3, versos 13 a 14, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Esse versículo denuncia um conceito errado que nos afasta de desenvolver o domínio próprio, que é o conceito de uma vez fracassado, sempre fracassado. Esse é um conceito totalmente errado, equivocado. O fracasso no passado não significa que você será capaz, não significa que você será capaz ou não de mudar. Contudo, se você se concentrar no seu passado, é uma garantia de você repetir aquela situação. É como você dirigir um carro e olhar para o retrovisor o tempo todo. O risco de um acidente aumenta muito. E eu começo a observar, por exemplo, uma criancinha quando aprende a andar. Ela começa a andar, ela tropeça, cai várias vezes, mas ela não desiste. Ela se levanta e continua caminhando até aprender a andar. É desafiador para você. Muitas vezes a sua reação vai fazer com que você erre e caia e desanime, mas você precisa se levantar. Você precisa admitir o seu problema. Você precisa deixar o seu passado para trás, os seus aprendizados com erros e acertos, e se levantar e seguir em frente. Não importa quantas vezes você falhou, tente outra vez, tente de novo. Desta vez, tente de uma maneira diferente daquelas que você tentou e errou. Admita o seu problema, deixe o seu passado para trás. Thomas Edison disse certa vez: não diga que foi um fracasso, diga que foi uma lição. Agora você sabe o que não funciona. Tem uma outra frase que eu ouvi esses dias atrás que diz assim: o fracasso não é uma pessoa, é um evento. Pense sobre isso. Mas uma terceira dica, além de você admitir seu problema, além de você contestar, além de você, aliás, deixar para trás o seu passado, você precisa contestar os seus sentimentos. Você precisa desafiar o que você sente. Quando você dá muita ênfase aos seus sentimentos, você acha que tudo precisa te proporcionar bons sentimentos, e isso pode te causar sérios problemas. Você não deve dar aos seus sentimentos tanta autoridade na forma como você vai reagir. Eles não são dignos de confiança. Você não pode confiar nos seus sentimentos. Você permite que o seu estado de espírito te manipule? Deus não quer que
que você seja controlado pelos seus sentimentos, mas Deus quer que você domine o seu estado de espírito. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você agiu pelos seus sentimentos e você se arrependeu amargamente. Por isso, nunca ouça a voz dos seus sentimentos. Nunca siga a direção dos seus sentimentos. Deus quer que você aprenda a desafiar as suas emoções. Tito capítulo 2, versos 11 e 12 diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. A graça de Deus nos dá o poder de fazer o que é certo. Deus nos dá a capacidade de dizer não àquela emoção, àquele desejo, àquele impulso. É um poder sobrenatural. Com a ajuda de Deus, você pode dominar o seu estado de espírito. Mas sigamos. Às vezes nós sofremos porque reagimos de forma incorreta diante das circunstâncias. Mas tem um quarto passo que você deve tomar para desenvolver o domínio próprio, que é creia que você pode mudar. Acredite que você pode mudar. A verdade é que a sua crença controla o seu sentimento. O que você pensa determina o que você sente, e o que você sente determina como você age. A maior parte do tempo você se condiciona a ser derrotado por um hábito. Quando você diz: eu nunca vou deixar de fazer isso, simplesmente eu sou assim, eu nunca conseguirei mudar. Como muitos dizem, essa é a síndrome de Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Mas você não deve acreditar desta forma. A sua crença se transforma em uma profecia quando você crê nisto e você vive desta forma negativa e você é derrotado. Você precisa acreditar de fato que você consegue mudar. Deus nos deu o poder de mudar os nossos hábitos quando nos deu o poder de escolher os nossos pensamentos. Romanos 12 nos manda ser transformados pela graça, pela renovação da mente. Ele não nos manda ser transformados pelo esforço próprio ou pela pura força de vontade. Como é que nós somos transformados? Pela renovação da nossa mente. Quando o seu autocontrole estiver em prova, você precisa alimentar sua mente com as promessas de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 13: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. É um fato. Se você é um cristão, nunca pode dizer: a tentação foi forte demais, eu não aguentei. A Bíblia diz que Deus é fiel. Ele não vai permitir que você seja tentado além do que você possa suportar. Deus nunca coloca mais sobre você do que dentro de você. Concentre-se nas promessas positivas de Deus de ajuda e de força. Tem um versículo muito conhecido que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Você pode mudar, você pode ser diferente. Deus te dá condições para isso. Lembre-se do que Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Não desista nessa caminhada de mudança, de desenvolver o domínio próprio. Pense a respeito. A palavra de hoje é a palavra reagir. Aprenda a reagir de uma forma correta, não por ímpeto, não pelas emoções. Admita seu problema, esqueça o seu passado, concentre-se nas promessas de Deus. Mas tem uma quinta lição, um quinto passo: preste contas a alguma pessoa, seja responsável. Você precisa descobrir alguém que possa zelar por você, que ore por você e que te encoraje nas áreas que você quer desenvolver o domínio próprio. Eclesiastes 4:12 diz assim: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se.
Este é o valor de ter alguém para você prestar contas, de um companheiro, uma companheira diante do qual você pode prestar contas. Gálatas 6:2 diz: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. O que é que você deve buscar nessa pessoa que você deve prestar contas? Algumas coisas. A primeira, os homens devem ter homens como parceiros e não mulheres. E também mulheres devem ter mulheres como parceiras, ou seja, pessoas para quem elas devem prestar contas. Além disso, você precisa procurar alguém em quem você possa confiar nesse compromisso, alguém que seja fiel, que possa te ajudar, com quem você possa confiar plenamente e abrir o seu coração. Diga a essa pessoa que ela tem permissão para te questionar de vez em quando, para te dar força, para te orientar nos momentos em que você quiser desanimar, desistir e ceder. Mas tem uma penúltima dica para você desenvolver o domínio próprio, que é fugir das coisas que tentam você. Você precisa evitar a tentação, fugir das situações que enfraquecem o seu domínio próprio. Se você não quiser ser picado, como diz um ditado, fique longe das abelhas. Quando um casal de namorados quiser sair, passear, um orientador de jovens costuma dizer isso para o casal de jovens: nesse estágio das suas vidas, seus impulsos sexuais são tão fortes que vocês devem estar preparados com antecedência para controlá-los. Quando saírem com a namorada, vocês serão dirigidos por seus planos ou por suas glândulas. Então, programe-se, fuja das tentações, planeje com antecedência e evite situações que provoquem tentações na sua vida. Planeje a sua vida para evitar coisas que enfraquecem o seu domínio próprio. Efésios 4:27 diz: não deem lugar ao diabo. Não dê a chance ao diabo para interferir na sua vida, para derrubar você, para criar circunstâncias que o façam cair. Eu soube de um homem que havia deixado de fumar e o pastor perguntou para ele como ele tinha conseguido aquilo. E ele disse: eu molhei os fósforos. Quando chegava a hora de acender um cigarro, estava tudo sob controle. O que você precisa evitar na sua vida que faz você cair? De que você precisa se livrar? Talvez algumas revistas, alguns livros, alguns vídeos que tem na sua casa, talvez algum equipamento eletrônico, celular, videogame, TV, computador, talvez as redes sociais. Talvez você precise romper um relacionamento que você sabe que está prejudicando você. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:33, as más companhias corrompem os bons costumes. Talvez você precise se manter afastado de algumas pessoas que são más influências para você. Você precisa evitar as pessoas e as situações que o tentam a perder o domínio próprio e a perder o autocontrole. Existe um ditado que diz: se você quer voar com as águias, não pode correr com os perus. Seus amigos te impedem de viver 100% para Deus? Você é destruído ou edificado por eles? Você precisa agir de maneira diferente daquilo que gostaria de fazer quando você está com esses amigos? Você precisa, se de fato essas respostas te comprometerem, é hora de mudar de amizades, do seu círculo de amizades. Porque existe um provérbio chinês também que diz que as más companhias são como um mercado de peixe. Acabamos por nos acostumar com o mau cheiro. O que é que você precisa evitar? Então, concluindo, eu quero relembrar com você os passos. Primeiro, você precisa admitir o seu problema. Segundo, você precisa deixar o seu passado para trás. Terceiro, você precisa contestar os seus sentimentos. Quarto, você precisa crer que pode mudar. Quinto, você precisa prestar contas a alguém. Sexto, você precisa fugir das coisas que o tentam.
E tem um último passo fundamental para você desenvolver o domínio próprio, ou seja, a forma como você reage diante das circunstâncias, ou das pessoas, ou dos problemas, que é depender do poder de Jesus. Se você quiser desenvolver o domínio próprio, você precisa aprender a depender do poder de Jesus. Gálatas 5,16 diz: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Deixe que o Espírito dirija a sua vida. Essa é a primeira parte. E então você não satisfará os desejos da sua natureza humana. O texto não diz que você não terá desejos. Ele diz que você não satisfará esses desejos quando você tem um Espírito Santo dentro de você. As pessoas cheias do Espírito ainda vão ter desejos da carne. Ela diz simplesmente que você não vai satisfazê-los mais. Então é hora de depender do poder de Cristo para você desenvolver o seu domínio próprio. A verdade é que você precisa de Jesus Cristo em sua vida agora para te ajudar a vencer o problema, porque Ele tem o poder de te ajudar a mudar. O meu desejo é que você ganhe forças para aprender a reagir de uma forma correta diante das circunstâncias, a desenvolver o seu domínio próprio. Não espere mudar para você vir até Jesus. Venha como você está para ser mudado. Portanto, você precisa aceitar a sua responsabilidade, admitir o seu problema. Você precisa deixar o seu passado para trás. Você precisa contestar os seus sentimentos, não segui-los. Você precisa crer que pode mudar. Você precisa prestar contas a alguém para te ajudar a vencer essa situação. Você precisa fugir das coisas que te tentam. E você precisa depender do poder de Cristo. O segredo do domínio próprio é o controle de Cristo. Cristo te dá o poder de mudar a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fiquem com Deus.